Continuamos nesse domingo nosso caminho pascal, celebrando esse tempo que para nós é tempo de esperança, fortalecimento de fé, e também nessa semana juntando uma intenção muito especial da igreja no mundo inteiro, celebrando a semana Laudato Si, a encíclica de Papa Francisco, que completa 5 anos. Então a igreja no mundo inteiro e várias organizações fazendo várias atividades para recuperar, aprofundar o sentido desse escrito para os nossos dias. E nós ouvimos agora a palavra de Deus. O Evangelho de João conta-nos que Jesus, nesse caminho de volta para o Pai, reúne os seus discípulos e a eles faz uma verdadeira catequese de despedida, deixando assim o seu testamento para os discípulos. Eu vou para o Pai, completei a minha obra, agora vocês ficam. E de que forma? E Jesus então coloca aqui no Evangelho, conta 3 imagens muito importantes para a nossa caminhada de fé. Primeiro, essa presença de Jesus mesmo, que se faz como ressuscitado, vivo entre nós, na força do Espírito. A primeira imagem é a presença do Espírito. O que esse Espírito faz? Ele modela os discípulos na força do amor. A segunda imagem é o amor, a vivência do mandamento principal, como Jesus disse aos seus discípulos: permanecei no meu amor, porque permanecendo vamos produzir frutos. Mas lembrando, quem está conosco, o Espírito de Jesus que Ele nos doou, para viver o amor. E a terceira imagem é o mundo. Quando nós percebemos aqui que o mundo não me conhece, mundo como esse obstáculo, como essa resistência ao amor de Deus. E no meio disso tudo está a caminhada do discípulo, muitas vezes com esse sentimento de orfandade, de medo, como Jesus diz: olha, não vos deixarei órfãos. Por isso, esse evangelho da ressurreição, esse evangelho pascal, nos conduz então a um caminhar com Jesus, primeiro sabendo que é o seu Espírito, como diz São João, que mora em nosso coração, que nos faz amar como Jesus, permanecer no seu amor e viver como um sinal de bênção para o mundo, mesmo no meio das suas contradições, dos seus desafios, das suas dores, sem nos sentirmos órfãos, mas acompanhados pela força de Jesus. É essa realidade que, de uma forma tão bela, nós vimos extravasar na primeira leitura, nos Atos dos Apóstolos, quando os discípulos, no seu testemunho, começam a trazer uma grande alegria para a cidade, porque havia a cura dos doentes, o perdão dos pecados, um tempo novo, tempo da alegria. É o relato da primeira leitura nos Atos dos Apóstolos. E depois então São Pedro nos chama para o nosso testemunho nessa nossa vida como discípulos, quando ele diz: nós devemos dar razão da nossa esperança. Pois bem, meus amigos e amigas, aí está a palavra de Deus nessa manhã de domingo, e nós temos hoje uma grande tarefa de ser sinal de esperança e dar razão da esperança que nos modela como discípulos e discípulas de Jesus, na força do Espírito para viver o amor nesse mundo. E queríamos então aqui fazer referência específica, especial, com todo carinho, a essa forma tão importante que o Papa Francisco, no início do seu magistério, escolheu para dizer qual seria uma das principais formas de a gente dar sinal de esperança nesse mundo como cristãos e cristãs. Por isso ele escreveu esse belo, profundo e importantíssimo texto que nós chamamos de encíclica, tipo uma carta que ele dirige não só aos católicos, mas ao mundo inteiro,
para dizer assim que nós precisamos viver um processo de conversão ecológica, ou aquilo que a gente chama de ecologia integral, resgatando, aprofundando a relação do ser humano com o meio ambiente. Isso não é uma coisa, é um capítulo, uma nota de rodapé, uma coisa lateral, menos importante, mas o Papa nos chama a atenção para algo que é essencial e fundamental para os nossos dias. De modo que, se hoje nós queremos ligar essa palavra que ouvimos, essa palavra de Deus, como discípulos e discípulas de Jesus, na força do seu Espírito, vivendo o amor, nós temos que levar em nosso coração esse documento, essa carta e o que ela nos ensina. E o que ela nos ensina, primeiramente, que nesse caminho, nessa travessia, nós temos que reconhecer que nós estamos num planeta doente. É triste, é pesado, mas a primeira carta, a primeira parte desse texto nos impacta por isso. Quantas tragédias, quantos crimes. Podemos fazer um elenco rápido, sem muito esforço. Mariana, Brumadinho, o que se faz aqui na Serra da Piedade com a mineração, e muitas, as queimadas do ano passado que destruíram tantas partes de nossas florestas, e outras tantas tragédias que acontecem no nosso planeta, antes mesmo da pandemia do coronavírus, que hoje se torna a grande tragédia global e mundial. E que nós também não podemos ser ingênuos de pensar que é apenas uma coisa que apareceu assim do nada, e temos que ler com a profundidade de ver com a nossa encíclica que tudo está interligado. Portanto, a coragem de reconhecer que não é possível uma vida saudável se o nosso planeta sofre. Sofre muitas vezes por consequências das nossas ações. E aí vem o passo importante da proposta da ecologia integral, porque a gente olhando a nossa criação, a obra criada, nós reconhecemos do ponto de vista da nossa fé, que Deus no seu mistério amoroso, Deus é comunhão amorosa, Deus é perfeito. Se você perguntasse assim, ele precisava de criar para ser feliz? Não, ele já é feliz em si, ele é o amor pleno, mas olha como ele é bom, que é tão bom que ele extravasa esse amor na obra da criação, e mais ainda, nos cria para ser os seus parceiros. O endereço mais bonito da nossa humanidade, a vocação mais especial nossa, é porque nós somos chamados por Deus a aperfeiçoar a obra da sua criação. Isso é ecologia integral. Saber que nós somos vocacionados a cuidar do paraíso e não fabricar um inferno na nossa terra. É isso que é ecologia integral. Por isso que cada planta, essa que está aqui, essa serra, os seus bichos que os padres aqui relataram que estão até voltando nesse tempo de isolamento, ganhando mais liberdade, e tantos outros lugares, relatos de aparecimento de aves, de animais, tudo isso faz parte da obra criada para que nós cuidemos com responsabilidade. Por isso que o Papa Francisco então nos insiste que para que construamos o paraíso é preciso haver um processo de conversão ecológica. Não podemos continuar do jeito que estamos. Veja você, já tem gente falando assim, vamos voltar ao normal, e a gente pergunta, mas que normal você quer voltar? Antes da pandemia nós já tínhamos 2/3 da população praticamente sem recursos nesse planeta, e os foragidos pelas guerras, pelos crimes ambientais, pela falta de água. Nós queremos voltar ao normal ou nós queremos viver uma cultura nova, baseada nessa ecologia integral? Então o Papa vai descrevendo para nós, é preciso dar sinal dessa esperança no itinerário
de mudança, numa travessia. É um convite a uma travessia, uma mudança de cultura. Isso não se faz de uma noite para o dia. É por isso que no final da carta, então, ele vai dizendo dos processos pedagógicos, da educação, da família, da força, da boa vontade de nossos governos internacionais, inclusive de assumir aquilo que eles decidem em tratados que muitas vezes só são assinados e não são cumpridos, como a proteção ao meio ambiente, a questão do clima. Isso já tem tantos passos que infelizmente não são levados a sério. E por fim, uma palavra do documento nos chamando ao encantamento. A natureza não é só um lugar onde a gente tem a obrigação de explorar, mas é lugar da gente se encantar com todas as coisas criadas. É o louvor, né? Laudato si, um louvor que nos refere a São Francisco de Assis. Louvado seja meu Senhor por todas as suas criaturas, como cantou também o nosso salmo. Que maravilha é participar dessa obra criada. E no finalzinho, de forma bem discreta, ele diz lá, que Maria vá conosco, ela que é a nossa rainha. E aqui nós chegamos a esse santuário basílico, olhando a imagem de Nossa Senhora da Piedade. Eu sempre gosto de lembrar disso. Maria é o amor que resiste, que sustenta. O pé da cruz, na hora da morte. Eu não tenho dúvida, e nós não temos dúvidas, que hoje na travessia é preciso colocar a força feminina para nos ajudar a fazer essa travessia. É quase igual aquela mãe que deve pegar de novo nas nossas mãos para nos ensinar a andar, nos ensinar a falar, nos ensinar aqueles gestos mais simples de gratuidade, de partir o nosso pão com o irmão. É a mulher, é a mulher, é a força feminina, é essa força de Maria que sustentou seu filho morto no colo, é essa força das outras tantas Marias na nossa sociedade, que depois do rompimento de uma barragem está lá, sustentando a sua família, vivendo o seu luto, procurando ainda o seu filho desaparecido. Mas também, e a Maria da esperança, a Maria do carinho, da ternura, que inclusive ajuda uma cultura ainda muito machista e agressiva a ter que se converter para mais poesia, mais arte, mais leveza de ser, mais encantamento. Que absurdo e que horror sabermos que com esse tempo de isolamento social, a agressão às mulheres, o feminicídio cresceu em 50%, revelando que nós somos hipócritas, nós somos violentos ainda, e que nós devemos mudar isso. Por isso essa convocação aqui no altar da Serra da Piedade, a Maria, força feminina, fiel do início ao fim, que possa nos proteger nessa condução de um tempo novo em nossa sociedade, colocando as mulheres talvez no centro desse processo de travessia, como mães, companheiras, amigas, mas sobretudo como profetizas, como foi Maria, de um novo mundo, de um novo tempo. O Senhor fez em mim maravilhas, porque santo é o seu nome. Para que a gente possa então cantar novos céus, nova terra, uma nova ecologia integral, processos de conversão, para superarmos tantas dificuldades pelas quais nós passamos. Convido por fim você que nos acompanha através de nossos meios de comunicação, TV Horizonte, Rádio América, redes sociais, participe conosco dessa semana, que começou no dia 16 e até dia 25, com várias atividades. Basta você acessar o site da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e ver que tem ali uma programação muito intensa, infelizmente só virtual, porque é o que nós podemos fazer, e também o site da Arquidiocese de Belo Horizonte,
que nós temos aqui uma programação muito intensa da Semana Laudato Si, de 16 a 25 de maio, com o incentivo de nossa Comissão Nacional, que se chama Ecologia Integral e Mineração, da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que muito tem feito como incentivo de todo esse processo novo ao qual nossa igreja e o Papa Francisco nos chama a vivermos nos dias de hoje. Que Nossa Senhora nos acompanhe com seu olhar materno e com a sua proteção. Amém.